Hello, good morning everyone. Today's Monday. E Monday é dia de quê? Grammar. Grammar made simple. Sim, eu sou a Teacher Kelly e hoje nós vamos continuar vendo. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês a nossa aula de Present Perfect. Aquele Present Perfect que todo mundo fala, mas é difícil. Não é. E se você está chegando aqui agora, eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, volta sempre, porque sempre a gente tem uma aula, todo dia tem uma aula temática para você. E hoje, na segunda-feira, aula de número 16, ou seja, tem mais 15 para você assistir. Nós vamos ver o Present Perfect com ações recentes ou que tem algum resultado com o presente. Foi aquilo que eu falei na aula passada. Deixa eu só tirar aqui a apresentação. Espera aí só um minutinho. Foi. É aquilo que eu falei para vocês na aula passada. O Present Perfect é experiência. Isso é fato. É experiência. E é um passado, porque é uma ação no passado, que você não determina o tempo, e foi isso que a gente viu na semana passada, ou então ele vai sempre ter um reflexo no presente. Porque o simple past é aquele passado completo, ele acabou. Por isso que eu falei da tradução. A tradução, nesse ponto, é a mesma. Vai ser a mesma, entendeu? Mas a questão é, quando a gente usa o simple past, eu indico quando aconteceu, ou então é um passado completo, não tem nada com presente. Já esse uso do present perfect, ele tem um resultado no presente. É importante o que eu estou falando, entendeu? Então, let's start. Let's start. Let's get the ball rolling. Let's get the ball rolling. E agora, ó, com outro microfone, Teacher Kelly. Ninguém segura Teacher Kelly, ninguém segura Teacher Kelly. Vai ter muita Teacher Kelly aqui. Tô prometendo, não faço, né? Mas agora não tem desculpa. Não tem desculpa. Vamos lá. O que a gente viu na semana passada, coloquei aqui só para a gente revisar. Lembra que Present Perfect é experiência. Fica muito mais fácil. Pessoal, profissional, experiência. O que a gente viu na aula passada foi a experiência é importante. Quando aconteceu, não importa. Não é importante para mim. Para mim é importante a experiência que você teve, ok? Já hoje, a gente está vendo o present perfect relacionado a ações recentes e que tem um resultado, que gera um resultado no presente. Isso é importante. Ok? Então, ainda tem uma, não vou falar uma referência, mas tem uma consequência, era isso que eu falava, se lembrava doença. Uma consequência no presente. Combinado? Então, vamos lá, de pouquinho em pouquinho. E aí, eu comecei com, a gente vai revisar a estrutura, mas eu já estou pensando lá na frente, gente, já estou pensando lá na frente. A estrutura, sujeito, have, has, que é o auxiliar do present perfect, porque o verbo have, ele vira auxiliar em todos os perfects, em todos os perfeitos, ele é auxiliar. Então, quando é present perfect, o have vai estar no presente, have or has. Se for past perfect, ele vai estar no passado, had. E se for future perfect, ele vai estar no futuro, will have, tá? Então, sujeito, have, has, e o particípio passado, que é aquela terceira coluna dos irregulares, ok? Quando é um verbo regular, é o mesmo para todo mundo, vai ser de. Então, o seu foco agora é guardar a lista dos verbos irregulares. Isso eu falei quando a gente viu o passado. E na semana passada eu falei, guarda. E sempre as três colunas juntas, presente, passado, particípio passado. Se você for do presente ao infinitivo direto para o particípio, você vai ficar doido, doida, tá? Então, lembra das três juntinhas. E aí, vamos lá. Mesmo exemplo que eu usei na semana passada. I've been to London. She's finished her homework. She's left
the office. E aí eu tenho as situações. I've been to London. Eu já estive em Londres. Por isso que eu falei que a tradução é a mesma. Eu já estive em Londres. She's finished her homework. Ela terminou o dever de casa. Ela finalizou o dever de casa. She's left the office. Ela já saiu. Ela saiu do escritório. Ok? Ela saiu do escritório. E agora a gente tem as partículas, que cada uma tem a sua função. A gente tem just, already, yet. E aí, eu vou começar com o just. O just é o que eu falo muito, assim, quando a mamãe fala assim, eu quero falar que eu acabei de chegar. Esse eu acabei de é o just. É o just. Usamos o just para falar de algo que aconteceu há pouco tempo. Ou seja, o significado acabou de. Exatamente isso. Acabei de chegar. Acabei de tomar um banho. Acabei de falar com fulano. Acabei de fazer isso. Esse acabei é o just. Então, essa ação recente, você vai usar o just e o present perfect. A posição mais comum é entre o auxiliar, have or has, e o verbo principal. Agora, a questão é, não vou mentir para vocês. Aí está a estrutura. Sujeito, auxiliar, have or has, just, particípio passado. A questão é, hoje, tá? Eu não sou daquelas que falam assim, não faça isso. É o que eu falo. Eu falo, não simplifico em inglês, mas quando acontece, eu falo. Não tem porquê, né? Se você está aqui para aprender inglês, o inglês real, o inglês verdadeiro. Eu não estou aqui para enrolar, nem para facilitar a vida de ninguém. Estou aqui para ensinar. O que que vai acontecer? Hoje é muito comum, nos Estados Unidos, usar o just com simple past para essas ações recentes. Então, é muito comum. Estou falando que é errado usar o present perfect? Não. O present perfect com just é usado, lembra que eu falei do contexto? É usado no contexto de uma ação que foi finalizada recentemente. Porém, no dia a dia, é comum se ouvir o simple past. Não estou falando para usar o simple past. Estou aqui para ensinar os dois. Mas falando a verdade, né? É comum, no dia a dia, ouvir o simple past. No dia a dia. Então, qual é o seu objetivo com o inglês? Se o seu objetivo é uma parte profissional, uma parte que você não pode usar muito aquele inglês do dia a dia, já sabe. Mas é o que eu falo, por enquanto, porque a língua está viva, ela está sofrendo alterações. Então, pode ser que daqui a um ano não exista mais. Ok? Eu acredito que não. Mas pode ser que aconteça, tá? Então, é isso, gente. Vamos ver no exemplo. I've just finished my homework. Foi aquela frase que eu usei. E agora eu falo, eu acabei de fazer o meu dever de casa. Eu acabei de finalizar a minha lição de casa. Eu acabei de terminar a minha lição de casa. Então, quando eu falo eu acabei, I've just, participio passado do verbo que eu quero. Next, she's just arrived. She's just arrived. Ela acabou de chegar. Ela acabou de chegar. We've just had lunch. We've just had lunch. Eu acabei de almoçar. Nós acabamos de almoçar. We've just had lunch. E aí a gente tem o already. O already, se a gente for fazer a tradução, ele vai bater muito com o yet, que a gente vai ver ainda, mas eu falei lá na entrada. O already é para dizer que algo aconteceu antes do esperado, ou simplesmente para informar que já foi feito. É aquilo que eu falei, é a hora do to-do list, né? A lista das coisas que tem para fazer. A hora que você dá aquele tiquezinho, por isso que eu botei o verde. Na hora que você dá o tiquezinho, já fiz, completei, acabou, tá feito. Então, already é isso. Ou foi feito antes do esperado, ou então você tem aquela lista, a lista, e você deu um tiquezinho, finalizou, acabou, tchau, foi.
E a posição é a mesma do just. Ele vai ficar na maioria das vezes, porque como toda regra tem sua exceção. Mas a gente não vai falar das exceções hoje, tá? Porque se vocês souberem falar assim, ih, ela não falou isso. As exceções a gente não vai falar hoje, ok? Então, de maneira geral, o already vai vir entre o have e o has, o auxiliar, e o verbo principal, ok? Então, vamos lá. Exemplo. I've already eaten. I've already eaten. Eu já comi, né? A pessoa chega em casa, ai, trouxe isso. Ih, já comi. I've already eaten. We've already booked the hotel. We've already booked the hotel. Nós já reservamos o hotel. Sim. Book é verbo. É reservar. Se você já está aqui comigo, você já sabe. Se está chegando agora e de repente nunca viu, book é verbo, é reservar. They've already finished the project. They've already finished the project. Eles já finalizaram o projeto. Eles já finalizaram o projeto, eles já terminaram o projeto. Então, essa ideia do eu já fiz é o already. Agora, por que eu estou falando eu já fiz? Porque o já, ele vai ter um outro. Calma, eu estou ansiosa, né? Agora vamos lá para yet. Vamos ver se vocês vão ouvir o avião, né, gente? Porque com outro microfone, né, do fone, ele também tinha redução de ruído e vocês não ouviam o avião, porque passava o avião o tempo todo. Não sei se com esse, mesmo com a redução, vocês vão ouvir. Não sei. Faremos o teste agora, né? O yet, ele é usado principalmente na pergunta e frase negativa. E aí ele vai significar já ou ainda. Né? Por isso que eu falo, não adianta. O que significa yet? Ainda tem um outro yet que eu também não vou falar agora, que não tem nada a ver com present perfect, tá? Então, vamos por partes, step by step, passo a passo. A posição é normalmente no final da frase. Normalmente, geralmente. Então, na negação, haven't, hasn't, particípio passado, yet. No caso da interrogativa, have, has, sujeito, particípio passado, yet. Então, vamos lá. Exemplo. Have you finished yet? Você já terminou? Olha o já aí. Lembra que eu falei? A questão que o already e o yet têm a mesma tradução. Já. Mas que contexto? Por isso que eu falo de novo. Eu sei que eu fico batendo ali, ó, na mesma tecla. Por isso que eu falo. Quando perguntar, como é que eu falo já? Já o quê? Já o quê? Entendeu? Tem que ver o contexto. Qual já que você quer falar? Então, ó. Have you finished yet? Você já terminou? Has the bus arrived yet? Has the bus arrived yet? Has the bus arrived yet? O ônibus já chegou? E, novamente, chama atenção para a tradução. Tá vendo que é a mesma tradução do simple past? Tá vendo, né? É a mesma. Have they called yet? Have they called you yet? Eles já ligaram para você? Já ligaram? Já te ligaram? Agora, a gente tem o yet na negação. E aí o famoso ainda não. Not yet. Not yet. Not yet. Ainda não. I haven't finished yet. Eu ainda não terminei. Nesse caso, eu ainda não terminei. Então, na negação, ele é ainda. Na interrogação, ele é já. Ok? She hasn't arrived yet. She hasn't arrived yet. Ela ainda não chegou. Not yet. Ainda não. Esse ainda, né, o yet na negação, ele vem dando essa ideia de que até esse momento eu não fiz, não foi feito, mas eu ainda vou fazer.
É isso que eu sempre falo. Quando a gente bota esse yet, a ideia de que ainda não, mas eu vou. Not yet, but I will. Not yet, but I will. Então, she hasn't arrived yet, mas ela vai chegar. Ela vai chegar. We haven't booked the hotel yet. We haven't booked the hotel yet. Nós ainda não reservamos o hotel. Mas nós vamos, ok? We haven't booked the hotel yet. Yet. Então vamos comparar. Compare. I've just arrived. Acabei de chegar. Ação recente. Acabou de acontecer. Acabou. I've just arrived. I've already eaten. Oh, arrived, sorry. I've already arrived. Então, eu já cheguei. Alguém liga, onde você tá? Já cheguei. I've already arrived. Ok? I haven't arrived yet. I haven't arrived yet. Eu ainda não cheguei. Eu ainda não cheguei, mas eu vou chegar. Então, eu trouxe exemplos para vocês usarem na viagem. Por exemplo, the plane has just landed. The plane has just landed. O avião acabou de pousar. The plane has just landed. O avião acabou de pousar. Next. Have you packed your suitcase yet? Have you packed your suitcase yet? Então, você já arrumou a sua mala? Suitcase é a mala. Pack é arrumar. Por isso que a gente tem o unpack, né? Que virou unbox, né? O unbox é tirar da caixa, o unpack é tirar da mala, né? Você pode também usar. Have you unpacked your suitcase yet? Né? É. We've already checked in. We've already checked in. Nós já fizemos o check-in. We've already checked in. Então, chegou lá no balcão do check-in. We've already checked in. Só precisa despachar a mala. Exemplos no trabalho. She's already finished the report. She's already finished the report. Ela já finalizou o relatório. Ela já terminou o relatório. She's already finished the report. Have you joined the meeting yet? Have you joined the meeting yet? Você já entrou na reunião? Have you joined the meeting yet? We haven't signed the contract yet. We haven't signed the contract yet. Nós ainda não assinamos o contrato. We haven't signed the contract yet. Exemplos do dia a dia. I've just cleaned the house. I've just cleaned the house. Acabei de limpar a casa. Naquela hora que você limpa, já vem alguém suja e passa tudo, derruba um monte de coisa. I've just cleaned the house. I've just cleaned the house. Acabei de limpar a casa. Has your brother called yet? Has your brother called yet? Seu irmão já ligou? I haven't watched that movie yet. I haven't watched that movie yet. I haven't watched that movie yet. Eu ainda não assisti esse filme. Not yet, but I will. Opa! Tem mais uma pergunta? O que que houve, gente? Não, já acabamos a lição. Por que que tá assim? Já acabamos a lição. Vamos revisar? Vamos revisar, gente. Vamos revisar. Isso é da lição passada. Esse é da lição passada. Não tem problema não, gente. Revisa. Have you traveled abroad? E aí eu uso o quê? Yet. Have you traveled abroad yet? Have you traveled abroad yet? Have you eaten sushi yet? Você já comeu sushi? Mas aí, nesse caso do sushi e do traveled abroad, não sei se vocês lembram da aula passada, eu usaria have you ever. Você já viajou para fora alguma vez na vida? Você já comeu sushi alguma vez na vida? Essa é a diferença. Essa é a diferença.
Falar nisso, eu não coloquei a diferença aqui entre o have you ever e o have you tananana yet. Vou fazer o seguinte, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu vou parar aqui, porque realmente ele está repetindo a aula passada, e eu vou trazer quem sabe faz ao vivo, né? Eu poderia parar, cortar a aula. Não, é assim mesmo, gente. É assim mesmo, porque eu uso, como eu já falei, a mesma apresentação como base, até para eu saber de onde que a gente parou e onde vai continuar, né? Principalmente quando é assim a gramática com continuidade. Quando usar have you ever e quando usar o interrogativo com yet? Fica aqui, se inscreve. Eu vou fazer uma aula diferente, uma aula extra, digamos assim. Não vou deixar para a aula que vem, não. Vou deixar aqui, então você vem, se inscreve e assiste os vídeos. Assiste os vídeos que eu vou gravar para você. Combinado? Gente, não mais. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, apesar de ter aparecido. Espero que o microfone esteja funcionando direitinho para vocês. Tomara, tomara. A gente vai saber depois. Me digam o que vocês acharam, ok? E eu vejo o quê? Eu vejo vocês amanhã, porque amanhã é inglês para viagem. E vai ter present perfect, porque nós vamos falar de embarcar. Então, quando a gente vai falar do embarque no check-in, né, procurando o portão, aí o portão mudou, já começou o embarque, e ainda não começou. Esse já começou, ainda não começou, já mudou o portão, não mudou o portão. Present Perfect, e eu vou estar aqui com vocês para explicar. Então, eu te espero amanhã, porque amanhã, Tuesday, é English for Travel. E eu espero vocês. Bye, bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Opa. Bye, bye. Have a great week.